Oi, tudo bem? Tô aqui de novo para compartilhar mais uma leitura, mas antes de começar a falar dessa leitura, eu quero te pedir para se inscrever, compartilhar e curtir o vídeo, tá bom? E minha mãe que pediu para eu não esquecer de falar isso, que eu não falei no último vídeo, então tá aí, mãe, lembrei de falar. Mas enfim, hoje eu quero compartilhar então uma leitura que é a leitura que me fez querer começar a compartilhar todas as minhas leituras, ou quase todas as minhas leituras, as mais interessantes, aqui com vocês, né? É o livro O Problema da Dor, do C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não sabe, acho que a maioria de vocês, é um dos meus autores favoritos, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Esse livro, eu li ele pela primeira vez lá em 2015, foi o ano que eu acho que eu passei a situação mais dolorosa, o maior sofrimento da minha vida até hoje, né? E aí, naquela época, eu resolvi que eu queria estudar sobre sofrimento e eu queria entender por que eu tava passando tudo aquilo, né? Por que uma dor tão grande? O que eu faço com isso, né? E aí, um dos primeiros livros que eu li foi esse livro do C.S. Lewis, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje, então. E aí, agora, no ano passado, eu reli esse livro, e agora, nas últimas semanas, eu fiz de novo uma leitura mais, assim, voltei para ele, olhando as coisas que eu tinha marcado, pro desespero do meu marido. Eu escrevo um monte de coisa nos livros, não sei se dá pra ver. Passo um monte de marcação, eu evito escrever de caneta, mas escrevo de lápis, enfim. E tava olhando as coisas que eu marquei no livro, né? Lembrei, quando eu li ele, que eu queria compartilhar com as pessoas. E falei, vou compartilhar então com o pessoal um pouquinho sobre essa leitura. Bom, por que o C.S. Lewis é meu autor, um dos meus autores favoritos, né? O C.S. Lewis, quando você lê a biografia dele, você vê que ele era um homem que ele estudava muito, então ele lia muito e ele refletia muito sobre as coisas que ele lia. Ele era um professor de literatura, então era habitual dele ler, mas ele refletia muito sobre essas leituras e ele trazia as leituras que ele fazia para reflexão com base naquilo que ele vivia, na vida dele, na realidade dele, né? E eu acho que como cristão é isso que a gente tem que fazer. As coisas que a gente lê tem que fazer sentido na nossa forma de ver o mundo, que é através da palavra de Deus. Então, eu gosto muito disso, ele me inspira nesse sentido, né? De que as leituras não parem simplesmente na leitura, mas de que o que isso tem a ver com a minha vida, como é que eu posso aplicar isso na minha vida, como é que isso pode fazer diferença para mim, como é que isso pode fazer diferença para o outro, o que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus pensa sobre isso. E para mim, o C.S. Lewis é um homem que me inspira nesse sentido, né? É um autor, um homem, foi um cristão que me inspira nesse sentido. Eu concordo com tudo que ele fala? Não. A gente pensa... Eu penso igual, né? Enfim, não, né? Existem algumas questões em que a gente não pensa igual, mas eu acho que o balizamento da nossa vida como cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? E tudo aquilo que a gente consome que não é a Bíblia, a gente vai usar como filtro a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mas isso não impede que a gente, de forma responsável, leia esses materiais e faça essas reflexões, conversem com pessoas mais maduras, às vezes, que a gente, sobre isso, para que a gente, então, possa crescer e amadurecer, fazer boas leituras, né? Bom, esse livro, O Problema da Dor, tá numa edição bonitinha, né? As rosinhas aqui, ó, murchinhas, a gente vai falar de dor, né? Ele foi publicado primeiramente lá em 1940, e ele foi um livro que ele fez tanto sucesso lá no lançamento dele, que
ele recebeu acho que 5 reedições no mesmo ano. Então ele é um livro muito denso, mas assim, traz muitas reflexões. O C.S. Lewis era um cara que tinha uma sacada de umas coisas assim que você... Nossa, eu nunca pensei nisso, sabe? Foi um livro de grande sucesso, mas ele, quando o livro estava para ser lançado, conversou com o editor e falou o seguinte: eu quero que essa edição seja anônima, não quero que meu nome saia, porque ele achou que seria visto como uma pessoa hipócrita, porque muitas das coisas que ele escreveu eram coisas que ele tinha dificuldade de viver, né? E aí o editor falou para ele assim: não, você vai ter que se identificar. O que você pode fazer é escrever um prefácio, que foi o que ele fez, e esse prefácio tá aqui nesse livro, se explicando, né? Dizendo o que você quer dizer para as pessoas, enfim. E foi o que ele fez. Bom, ele então explicou isso para as pessoas, né? Ele começou explicando isso e disse que o propósito que ele tinha com esse livro era resolver o problema intelectual levantado pelo sofrimento, né? Então ele vai tratar o sofrimento aqui nesse livro de uma forma intelectual. Ele não vai ensinar a gente a lidar com a dor. É óbvio que quando a gente começa a entender a questão da dor, entender o propósito da dor, entender o que isso tem a ver com a nossa vida, por que ela existe, enfim, a gente vai aprendendo os meios de lidar com ela, né? Mas aqui ele não se propõe a isso, ele se propõe a falar da dor, então, de uma forma intelectual, né? E trazendo alguns princípios bíblicos para falar sobre dor, né? Outra coisa que eu acho muito interessante quando ele escreve esse prefácio é que ele deixa muito claro que ele está escrevendo como um leigo. E ele fala assim: se algum teólogo for ler esse livro, vai ver que quem está escrevendo não é um teólogo, é um leigo, né? Mas, inclusive, ele até fala que acho que os 2 últimos capítulos não tem nada de teologia, né? Não tem, ele tá falando sobre opiniões dele, os 2 últimos capítulos. E todos os outros capítulos, ele tá usando princípios que ele aprendeu dentro da igreja anglicana, que era, então, a igreja dele, né? Onde ele se formou. Mas eu acho isso muito interessante porque ele era um homem muito letrado, estudado, e que refletia sobre as práticas, né, daquilo que ele lia, aprendia na teoria, como é que isso se dava na vida prática. E para mim isso é muito inspirador, porque a gente escuta muita coisa, a gente aprende muita coisa, a gente lê muita coisa, mas do que disso a gente traz para nossa vida prática, né? Porque só ler e ficar no campo das ideias, eu acho não é o suficiente. A gente precisa que as coisas se transformem em práticas e que a gente consiga viver elas, que elas consigam então se traduzir para nossa realidade, né? E é isso que eu acho muito interessante no C.S. Lewis. Um homem estudado, letrado, mas teoricamente leigo nesse momento com relação à teologia, foi uma pessoa que foi estudar e que, pela misericórdia de Deus, então a gente vai ver que o Senhor se revelou a ele, mas assim, nesse objetivo dele, então, de conhecer, de estudar, de buscar o Senhor. E isso para mim é muito inspirador, né? Então, o C.S. Lewis era um homem ateu e ele começa então esse livro falando exatamente que todo o caminho que ele percorreu para começar a estudar e entender e refletir sobre a questão da dor foi justamente sendo ateu. Tudo isso começou então não conhecendo a Deus, né? E ele começa o primeiro capítulo falando, né, que não muitos anos atrás, quando eu era ateu, se alguém tivesse me perguntado: por que você não acredita em Deus? Minha resposta teria sido algo assim. Eu não vou ler a resposta que ele teria dado, porque assim, ela ocupa 2,5 páginas praticamente. Mas eu lembro que quando eu li isso pela segunda vez, eu não lembro como isso me impactou na primeira vez lá em 2015, mas quando eu li isso agora pela segunda vez, eu lembro que eu parei, fui falar com meu marido e falei assim: amor, olha isso. E aí eu li pra ele e falei: gente, que jeito doloroso de olhar o mundo. Devia ser muito difícil para esse homem
quando ele não conhecia o Senhor, olhar o mundo dessa forma, de um jeito tão doloroso assim, tão vazio de esperança, de esperança. Acho que não tem outra palavra, tão vazio de esperança, né? E aí ele traz aqui um questionamento que tem muita gente que se baseia nisso para falar sobre dor e para pregar sobre isso, para falar sobre isso. E aí tá aqui no comecinho do capítulo, no final da explicação que ele dá, né, sobre a resposta que ele daria, ele coloca assim, ó: se você me pede para acreditar que isso é obra de um espírito benevolente e onipotente, respondo que todas as evidências apontam na direção oposta. Ou não há espírito por trás do universo, ou existe então um espírito indiferente ao bem e ao mal, ou então um espírito mau. E aí, isso era a dúvida e aquilo que permeava a cabeça do C.S. Lewis quando ele não conhecia o Senhor. E ele não se contentou com, lá no ateísmo, lá ateu, ele não se contentou com esse questionamento. Ele falou, não, eu quero entender por que esses malucos desses crentes, mesmo com esse monte de sofrimento, com esse monte de dor, vão seguindo esse Senhor, o que tem por trás disso, né? E aí, é muito interessante ver a forma como ele vai refletir sobre isso aqui. Eu acho que eu não tenho ainda condições de falar sobre tudo isso, né? É muito denso o livro, mas dentre as coisas que ele vai descrever aqui, ele vai trazer um outro questionamento que se faz, ele vai discorrer um pouquinho melhor disso naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que ele vai falar sobre o evento histórico de Cristo, né? De Cristo ter vindo, de tudo que Cristo passou, de tudo que Cristo fez, e de que tudo que ele viveu aqui, né? Que existe também um questionamento que se faz, né? Que ou ele era um mentiroso, ou Cristo era um mentiroso, ou ele era um louco, ou então ele realmente era Deus, o Filho de Deus, né? E aí no final, então, das reflexões, de tudo que ele vai buscar, ele chega na conclusão de que Cristo é Deus. E aí, então, ele se converte. Então, é muito interessante ver o quanto que ele é um homem que busca o conhecimento, mas para que aquilo faça sentido na vida prática dele, né? E é uma leitura densa, é uma leitura profunda, né? Ele coloca a gente para pensar e buscar mais a Deus, entender mais sobre Deus, entender os propósitos de Deus para nós, o que a gente está fazendo aqui, né? Quando ele fala de dor, ele faz uma comparação aqui bem interessante sobre dor física e dor emocional, né? Ele vai falar o seguinte, que a dor é um mecanismo de defesa, né? A dor é algo bom. Eu não sei você, mas eu, antes de ter lido isso, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Que a dor é um mecanismo de defesa, é algo bom. Quando algo começa a machucar a gente começa a sentir dor, a gente quer fugir daquilo, né? Então, sei lá, uma agulha furou meu dedo, uma faca me cortou, alguma coisa forte, né, bateu em mim, enfim. Tudo que gera dor, a dor é o corpo falando, foge disso, porque isso é algo que tá te fazendo mal. E isso me fez pensar que, isso pensando na dor física. E na dor espiritual, isso é um pouco mais complexo, mas não foge da mesma lógica, né? A dor espiritual, a dor emocional, ela também é um alerta de que tem alguma coisa errada. O grande problema é que a gente sempre vai buscar essa coisa errada fora da gente. A gente sempre acha que o que tá errado fora da gente. E o C.S. Lewis aqui vai fazer a gente pensar que aquilo que tá errado, que tá trazendo essa dor emocional, essa dor espiritual, né? Não é algo fora, mas é algo em mim, é algo dentro. E, enfim, pra mim, não sei pra você, mas pra mim isso foi algo que explodiu minha mente, assim, né? Bom, um trecho do livro que me marcou muito, quando ele tá falando da bondade divina,
que ele fala assim, olha, a dificuldade em conciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus que ama só é insolúvel enquanto atribuímos um significado trivial à palavra amor e consideramos as coisas como se o homem fosse o centro delas. O homem não é o centro. Deus não existe por causa do homem. O homem não existe para si mesmo. Isso aqui me fez pensar muito, assim, a época, né? Quando eu li isso aqui pela primeira vez. Então, a dificuldade que a gente tem de entender que o sofrimento não é algo contrário ao amor de Deus é porque a gente sempre se coloca no centro. A gente sempre se vê como centro do universo. E aí volta aquela ideia de que a gente sempre acha que o problema da dor que a gente está passando não tá na gente, tá fora da gente. Mas quando a gente entende que o problema da dor tá em mim, eu tenho que olhar para dentro para entender isso. E aí entender a questão da minha condição afastada de Deus. Quando eu entendo que eu não existo para mim mesma, né? Que Deus não existe para me servir, mas eu existo para servir a Deus. Então, quando a gente começa a entender todo esse processo, e é isso que ele está colocando aqui, né? O homem não é o centro, Deus não existe por nossa causa. Então, essa questão do sofrimento vai começando a fazer sentido. Bom, é um livro muito denso, eu acho que teria que ficar aqui horas para conseguir compartilhar com vocês tudo e conversar tudo. E acho que também num vídeo onde mais eu falo do que eu também consigo ouvir, ou não consigo, né? Pra gente fazer essa troca. Eu acho que a ideia é contar pra vocês por que eu quis tanto compartilhar, porque eu gosto muito de poder conversar com as pessoas as coisas que fazem a minha cabeça mudar e, enfim, refletir, né? É bom poder compartilhar, e por isso que eu tô aqui. E também, para quem tiver interesse, fica a dica, é um ótimo livro. Óbvio que eu não concordo com tudo, mas vale muito a pena pra gente refletir sobre a vida, sobre a dor, sobre o sofrimento. E aí, se você quiser ir para um livro mais teológico, porque o C.S. Lewis deixa claro que esse não é um livro teológico, mas se você quiser ir para um livro mais teológico, um livro que eu li à época também, onde eu estava passando por essas dores, sofrimento e tudo mais, depois que eu li o C.S. Lewis, foi Em Meio à Dor, Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, do Timothy Keller. Um ótimo livro. Eu também, assim, foi um livro que me marcou demais, me ajudou muito, me fez amadurecer e crescer muito, e é um livro que eu tenho intenção de reler muito em breve, tá bom? Então ficam as dicas, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente na semana que vem eu venho com um clássico para compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.